Galera, assim, em toda a campanha, pré-campanha, é uma coisa que a gente viu muito, tem muitos filmes que dá pra fazer em vários lugares do Brasil. Cara, Fordlândia é um filme, eu faria, um filme de terror do estilo, eu vou te falar, aquele filme sueco, Midsommar, chamado Fordlândia. Cara, um filme de terror, cara, porque assim, são os americanos chegando, a gente faz o filme sob a perspectiva dos americanos, da cidade deles sendo, a malária chegando, mas não era malária, sabe? Entendeu? Cara, o cemitério que eles vão construindo, mano, e não para de fabricar cruz. Foram centenas e centenas de mortos ali. É bizarro. E assim, a experiência, ser um americano dos anos 30, o que você tá fazendo ali? Diz que realmente eles faziam hambúrguer, eles faziam as festinhas deles, eles tentaram criar uma cultura americana lá. E a galera se rebelou, a galera fez uma rebelião. E eu fui ver assim, qual era o regime de trabalho abusivo? 8 horas de trabalho. Começava às 9 e saía às 5. Não vi nada. A região abusiva era trabalhar, pô. Hã? O abuso era trabalhar. Assim, a galera se rebelar, porque se rebelaram contra a comida. Cara, a comida que ele trouxe, tem um americano que tava fazendo uma série sobre isso, tem as latas, era basicamente comida da fábrica de Detroit. Era a mesma comida, eles queriam padronizar em tudo. Então eles trouxeram tudo, por exemplo, os pêssegos de Michigan. Então eles trouxeram pêssego em calda de sobremesa. Se você olhar pro nível de desnutrição que o Brasil passava nos anos 30, o cara tava dando comida boa pra eles. Pão de realmente tinha mingau de aveia, tinha carne mais pouca, feijão enlatado, tinha ovo mexido de manhã, tipo assim, comida, sabe, comida saudável, você resolvia a desnutrição ali. A única coisa que ele bloqueou culturalmente foi o peixe com farinha. Mas foi só isso. E a cachaça. E as mulheres. E as mulheres. Cara, assim, o Fordlândia, pra quem não tá, amanhã vai ser um vídeo sobre Fordlândia, né? Pra galera que tá nos ouvindo aí, Fordlândia foi uma experiência muito maluca em que o Henry Ford foi enganado pelo primo do Santos Dumont. O primo do Santos Dumont engana o Henry Ford. São essas pessoas. Sobrinho do Henry Ford, não, sobrinho do Santos Dumont, encontra o Henry Ford nos Estados Unidos e ele convence ele a fazer a borracha pros pneus do Ford T, para as fábricas da Ford, lá aqui no Pará, né? E aí ele tinha ganhado umas terras do governo paraense e falou: é isso, eu vou enfiar essas terras nesse gringo trouxa. E os $125 mil na época. Foi 100, como é que é? Conte aí. $125 mil na Conte os época. detalhes aí. O detalhe é o seguinte: o governo brasileiro, o governo do Pará, ele doava terras para quem quisesse fazer alguma coisa. E isso foi na região do Tapajós, né, do rio Tapajós. Eles doaram para ele, ele foi lá, pegou a doação de 1.000 hectares de terras, foi para os Estados Unidos e vendeu para Henry Ford por $125 mil. Foi exatamente isso. Ele pegou de graça e vendeu. Achando pouco, depois da história de dar tudo errado em Fordlândia, de a revolta da panela, do quebra-panela, teve o surto de malária que dizimou a turma de Fordlândia. Mas assim, não é que morreu 10 pessoas, tem que imaginar assim. Deixa eu ver aqui, Não, por favor. A gente tem um aqui, ó. Vocês tem um aí? É. Não é que morreu 20 pessoas. Imagina se morreu 30 pessoas numa fábrica. Um negócio, né, Sim, pô, já é assustador. A gente tava contando, assim, contagem básica. Morreu mais de 400 pessoas ali naquele cemitério. Tinha mais e morreu todo mundo que vivia. Você via que morria, era criança. Tinha lá túmulos que nem tinham nome, era só filho do Antônio. E ali a 1930. E eram pilhas e mais pilhas. Tanto que até agora, para os locais poderem enterrar as pessoas que morrem hoje em dia ali, que tem pouquíssimas pessoas na cidade, eles têm que meio que violar as lápides, porque não cabe no terreno do cemitério assim. E tem que tirar as lápides, jogar num canto. Porque assim, é muita gente, é assustador. Criança, né? Total. Muita criança, muito adulto, americano. Tem umas cruzezinhas pequenininhas assim. É assustador. Assustador. E tudo da mesma época, assim. Né? E aí, outra coisa, a fábrica, quando você vai pros detalhes, né? Que é uma coisa. Quando você vai pra fora do Brasil, é sempre um choque quando você vai pra um país de primeiro mundo. Quem aqui já foi dos garotos aqui? Você já foi pra fora do Brasil? Já. Você já foi, Pedrinho? Ou não? Você? Não. Você não. Sim. Você? Não. Fernando Papai?
Eu fui a primeira vez para os Estados Unidos. Eu não ligava muito nisso, mas era um choque. Qualquer coisa é um choque. Tipo, a estrutura do aeroporto, a estrutura, os viadutos que você saía quando você pegava e rodava. E aí quando eu fui pra Nova York depois, em 2001, 2002, também foi nossa. Aquele mar de prédio e tudo muito bem feito. Quando eu fui pra Europa, o susto continuava. E a coisa que você começa a reparar é que a qualidade dos materiais que vão em qualquer coisa é melhor. Por exemplo, você vai pra uma escada de ferro. Escada de ferro. A escada de ferro que a gente usa aqui no Brasil, a chapa é meio fina, a chapa não tem tratamento, a pintura tá mal feita. A solda mal feita. A solda tá mal feita, não tem acabamento. Sabe, um poste. Como é que chama a mão francesa que vai no poste? É mal feita. É mão francesa, não é um... Não sei se é nipple o nome da parte que vai embaixo ali. Os caras fazem... É uma sapata fundida que os caras usam lá. Aqui é uma mão francesa frágil. Então quando você vai reparando no detalhe da infraestrutura, o tubo que você vai usar tem uma parede mais fina. Tudo aqui, a infra é pior. A fábrica da Fordlândia, lá em Fordlândia, a gente subiu, a escadaria que você subiu. Você viu a chapa da escada? A grossura da chapa? O corrimão em conexão não é um tubo soldado, é uma conexão cara, assim... de 90 anos. Exatamente, tem 90 anos, tá rígido. A única coisa que tá rendendo aí, que tá caindo, é a parte de madeira, que lógico, a madeira... mesmo assim, piso de madeira, gente, né? A piso de madeira é madeira de lei, tá a grossura da madeira, tauba. Então assim, é porque não tem manutenção, porque o resto da fábrica é uma fábrica de estrutura metálica fudida de boa. Então tem uma coisa que maquinário lá. Maquinário, nossa, não. Maquinário se tirasse de não funcionava. O que tem assim é que, como eu vejo que no Brasil as pessoas, quem tá no poder não se importa. Então as coisas não são feitas para durar, as coisas são feitas para entregar. Então a infraestrutura urbana no Brasil ela é uma bosta. Então o asfalto é uma bosta, a calçada é uma bosta, o semáforo é uma bosta, o cabeamento é uma bosta, tudo é uma bosta. Porque quem faz não tem carinho pelo aquilo. Quando os americanos foram lá fazer Fordlândia e depois Belterra, o carinho que os caras botaram pra fazer é muito maior do que a gente, sabe? Vem um cara aqui, ele não mora aqui, e ele faz um negócio mais bem feito. Isso que você fica puto. Porque ele bota um pouco mais de carinho na infraestrutura, imaginando que aquilo vai durar. Aí a rua dura até hoje. Não sei se vocês viram uma das ruas lá em Fordlândia, os caras tiveram um cuidado por alguma razão da rua não ser canto vivo, ou a calçada quadrada. A rua, os cantos são curvados, tanto da calçada quanto do pavimento. Dá um pouco mais de trabalho de fazer assim, mas era um cuidado que os caras tinham. Outra coisa, a guia da calçada mais alta, por alguma razão, o bloquinho bem feito, acho que foi feito aqui, você até já estava me mostrando. São esses detalhes de infraestrutura que mostram assim, porque um é civilizado e o outro não é. Quer ver uma coisa mais bizarra? É o sistema de abastecimento de água deles. Eles só mudaram agora, tipo, há um ano atrás eles mudaram o local, porque a estrutura tá cedendo, tá caindo. Tá arriando, assim, tá caindo pra dentro do rio. Aí eles fizeram uma estrutura nova, mas durou quase 90 anos. Sim. A estrutura de água. E a caixa d'água espetacular. Espetacular. A caixa d'água, a gente filmou lá, a caixa d'água tá de pé, mas tá assim, tesuda até hoje. Tá... Se a gente quisesse subir, ela é extremamente alta, ela é hiper segura pra subir na caixa de água. E parece que assim, a gente tá falando de aliens, né? Não, vieram os aliens americanos, fizeram uns negócios que a gente não sabe explicar. Cara, eles só fizeram estrutura metálica. É a qualidade da engenharia da época, a engenharia dos anos 30. Se você for em qualquer capital brasileira, assim, tirando alguma outra, mas a 90% de capital brasileira tem caixa d'água com infiltração, caindo, vazamento de água, tem tudo. Caixa d'água cedendo, caindo, tem. Mas lá em Fordlândia tem uma lá, bem maior que as que tem na capital, funcionando. Mas é um negócio de doido, Renan. Imagina ali barcos e barcos chegando em 1930 por esse rio, Rio Tapajós, que não tem nada por perto. Com uma estrutura pronta pra montar uma cidade. Não é que os caras eles iam ir numa loja de construção e podiam voltar. Não, eles tinham que ir com a cidade pronta nos barcos. Exato, eles foram e montaram uma bagaça de uma cidade. Aí vem e fala assim, por isso que eu fico puto, Renan, desfavelizar é difícil. Cara, os caras montaram uma cidade pra 4.000 pessoas no meio do nada. Não havia nada ali. Mas assim, será que havia conexão por estado ou tiver tudo de barco? Deve ter vindo tudo de barco. Não, foi tudo de barco. Tudo de barco. Cara, aí assim, veio um americano nos anos 30. Por isso que eu falo que parece assim, vieram uns ETs. Aí o cara monta aquela estrutura. A gente hoje eu não consigo desfavelizar. Não consigo arrumar uma cidade. Tem outra coisa.
Quando você vai, por exemplo, quando você é um cidadão americano muito ativo, você recebe na tua casa os planos de investimento em infraestrutura do teu estado para os próximos 15 anos, do tipo assim, ó, é previsto que vai aumentar a população nessa região sul aqui da Flórida, nós vamos ter que fazer uma faixa nova de cada lado na estrada, tá? Então essa obra está prevista daqui 5 anos, tá? A gente vai ter que fazer um viaduto novo ali em tal área, ó, vou ter que fazer uma alça para não sei o que. Eles têm um planejamento de quando eles vão fazer as obras no longo prazo. A gente aqui nem sabe quais obras vão fazer, e precisa, sei lá, de emenda para fazer obra. A parte da infra do Brasil é uma das maiores piadas que tem. Porque ela é uma parte essencial para você existir. E não tem. O caso do Pará, a gente tá aqui, né, tendo nossas aventuras paraenses. E você percebe que, diferente do Maranhão, você tem uma demanda do ponto de vista econômico por crescimento aqui. Tipo assim, aqui é para escoar a produção. Cara, se for explorar o agro, vai sair coisa. Se for para explorar a mineração, vai sair coisa. Se for escoar a produção com os portos, vai sair coisa. Ou seja, aqui tá tipo... o Pará é como se fosse especialmente a área ali do Tapajós, ali de Santarém. É um jogador de futebol pedindo bola, ó, sabe, um cavalo fogoso. Me solta que eu quero correr. E o Estado brasileiro não consegue, cara. Aí você vai ver os caminhões de soja com aqueles buracos na estrada. É uma piada. Na boa, isso é uma piada. Não existe resposta que a gente possa dar. Não existe, eu tenho uma opinião sobre isso. Não tem opinião. Um jornalista me parou, cara, nem de má fé. Ele é o cara da Record. Ele fez uma pergunta sobre infra. Eu falei, olha, o grande problema do Pará, né, tirando Santarém, não foi? Isso. Falei que era infraestrutura. Aí o cara... Aí eu falei que precisava fazer estrada, ferrovia e tal. O cara, não, mas você entende que tem questões históricas aqui? Tipo, que ainda assim, tipo, tem um quilombola aí, e aí tem uma reserva indígena a 200 quilômetros, então você não pode fazer. E eu caguei, falei, não vai... Ô, Renan, antes da gente mudar de assunto, fala dos Borari. Cara, puxa o Borari aí. Tem uma tribo indígena que foi catalogada por os portugueses em 1723, chamado a etnia Borari. E essa etnia sumiu, conforme os anos. Sumiu do mapa. Em 2003, por causa de um antropólogo chegou e disse, cara, eu acho que vocês são Borari. Numa região aqui do Alter do Chão. Vocês são Borari, cara. Eu vi aqui um registro de um português, 1723, que existia um povo indígena aqui. Já que vocês estão aqui, são vocês. Vamos ali, no governo Lula ali agora, petista, bora ali catalogar vocês. Eu vou dar um terreno pra vocês aqui gigante. E foi isso que aconteceu. Essa é a etnia Borari. Cara. E aí foram esses caras que pararam a Cargill. Que estão parando o funcionamento de uma hidrovia. Quando você vê a estrutura que a Cargill fez ali, foi um investimento privado em infraestrutura, com um silo, com aquelas máquinas para levar o grão, para carregar o barco no porto. Sabe, negócio de gente. Infraestrutura de gente. Vai um bosta falando que é um índio parar aquilo para não, a hidrovia, sei lá, o meu Tucunaré, não sei, é muito pequeno. Isso é coisa de gente pequena. E aí você tem cidades muito pobres, cara. Belém tá me assustando, tá? Essa região portuária de Belém é de uma pobreza. Né? Enfim, tem que ser cuidadoso aqui, né? Mas tô pra dizer que é o pior lugar que eu já vi numa cidade, por enquanto. Sim, com certeza. Mistura palafita com lixo, com canal. Um canal assim, tudo lixo. Agora, ó, uma coisa, a gente desceu no aeroporto ali em Santarém. Quando a gente desce, a gente não vê essa pobreza. Até passar por onde ficou a estrutura da COP. Você viu? A gente passou pela estrutura da COP, aí começou a pobreza. É assustador. Assustador. O que eu vi na estrutura portuária ali tá pra ser, talvez, assim, o pior lugar urbano do Brasil. Era cena de guerra. E assim, pilhas de lixo amontoado, as palafitas no esgoto, imagina o cheiro ali. E assim, um calor, cara, equatorial. Um calor. Então, tudo entra em decomposição, tudo apodrece muito rápido. Aquela água tá podre. Como é que as pessoas vivem ali? Puta merda. Más notícias pra nós. Que má notícia, Renan, é a Melody do Tecnobrega. Não, má notícia é que a luz azul, ela não deixa meu rosto bonito. A boa notícia é que vai tocar o Tecnobrega bem alto aqui pra gente. Ô Renan, e uma coisa interessante é que mesmo
Fordlândia ter dado errado pra caralho, né? Ele foi assim, cara, eu vou tentar de novo. Ô sobrinho de Dumont, me dá outro terreno aí. É impressionante, né? Aí o cara vendeu outro terreno que é Belterra. É. Só que a Belterra a experiência foi diferente, né? É, porque tava andando o Belterra, né? Também. Não, deu errado também o Belterra, assim, na questão de economia, do que ele queria fazer. Mas ficou uma herança pra cidade. Sim. Não, assim, Belterra, a urbanização em Belterra, ela faz muito sentido. E aquelas casas eram para brasileiros, né? As casas que a gente visitou foram casas aos moldes americanos para brasileiros. Muito decentes as casas. Tanto que eu não vou comentar, mas um dos caras da nossa delegação quer comprar uma casa em Belterra, né? Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Gostou deste corte? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos e ajuda o Brasil Politizando a levar mais informação e debate para cada vez mais pessoas.